Olá pessoal, hoje a gente vai ver como consultar se uma empresa é do Simples Nacional de maneira automática. Se você sabe programar ou não, você consegue também fazer esse tipo de automação. Apesar de saber programar em Python e também em VBA, a gente consegue, depois do surgimento aí das IAs, das inteligências artificiais generativas, como o ChatGPT, Gemini, dentre outros, a gente consegue otimizar a criação de código simplesmente pedindo ali para a inteligência fazer para nós a criação do código, o que a gente quer, a gente vai interagindo, conversando com ela, melhorando o código, testando, vendo se está funcionando, se não está, e depois a gente implementa. Então a gente consegue criar muita coisa. Para quem sabe programar, vai ter um pouco mais de facilidade em fazer correção e tudo mais. Para quem não sabe, também não é impedimento para iniciar. Então a gente foca principalmente em resolver problema. A parte de criação de código e de essa parte mais burocrática, a gente deixa para a inteligência artificial. Então a gente tem mais tempo para poder ter ideia e fazer as criações e resolver os problemas do dia a dia. Então eu vou mostrar para vocês um código criado no ChatGPT, testado e que está funcionando. Ok? Vamos lá então. Eu estou aqui na tela do VS Code, que é a nossa plataforma de desenvolvimento no código Python, mas pode ser usado para qualquer código, tá, de qualquer linguagem de programação. Então aqui basicamente a gente tem a importação das nossas bibliotecas, as bibliotecas básicas que a gente vai usar. Aqui a gente está usando uma API gratuita, tá, que a gente consegue fazer até 5 consultas por minuto. Então durante o dia a gente deixa esse código rodando para que essas consultas vão sendo feitas e gerar depois uma planilha para nós com esses dados, que a gente pode trabalhar de várias formas, tá? Tem N serventias. Então aqui a gente tem, começando aqui, né, a nossa função, né, de consulta do CNPJ, depois a gente tem aqui a URL, que é o endereço onde a gente vai fazer essas consultas, né, então até 5 consultas por minuto é gratuita. A gente tem aqui um comando também para a gente verificar se essa chamada de API, se ela está tendo uma resposta positiva, né, se a gente consegue acessar os dados. No caso, a resposta aqui ela tem que ser código 200. Então depois ele retorna para nós aqui a cada CNPJ consultado um arquivo JSON, onde a gente depois converte isso para uma planilha para facilitar a visualização. Tá? E se der erro, né, se não for a resposta da nossa API aqui 200, então ele vai printar para nós que tipo de resposta deu. Então depois, com o resultado da consulta do arquivo, a gente tem uma outra função, que o objetivo dela é pegar os dados do arquivo e converter para uma planilha. Então ele acessa aqui todos os itens do arquivo JSON para poder fazer a extração desses dados, né? Depois ele adiciona aqui num dicionário. Depois a gente tem aqui uma outra função onde vão ser salvos os dados do dicionário lá do arquivo JSON, que vai salvar na planilha de Excel. Tudo isso aqui a gente não precisa se preocupar, a gente pode desenvolver esse tipo de consulta, esse tipo de script na própria IA, né? Em qualquer chat de IA. Esse foi criado no ChatGPT. E depois a gente pede aqui para salvar, ele cria um data frame, uma tabela de dados, e ele manda para o Excel, tá? Aqui embaixo. Então, qualquer pessoa, aqui a gente carrega os dados da planilha. Então o meu input, né, o arquivo de input, o arquivo inicial, com os dados do CNPJ, eu coloquei aqui do caminho temp, com o nome cnpj.xlsx, tá? E depois ele faz a leitura desse arquivo aqui com esse pd read Excel, ele usa o pandas para fazer a leitura do arquivo, e depois fazer as consultas. Né? Caso a coluna CNPJ não for identificada, ele vai mostrar para nós aqui um erro, tá? E aqui ele faz a extração dos dados do CNPJ que estão na minha planilha, mantendo, uma coisa que eu pedi aqui, para manter com 14 dígitos e preencher com zeros à esquerda. Tá? Caso tenha algum CNPJ que começa com zero, às vezes, quando a gente salva no Excel, ele reduz, né, ele desconsidera o zero, então a gente pede para preencher com o restante aqui. Então aqui a gente tem também uma outra consulta aqui da API, onde ele vai fazer a consulta aqui respeitando o limite de 5 minutos. Tá? Então ele faz a consulta, depois de 5 consultas ele para por 1 minuto para fazer a próxima consulta, e no final ele vai salvar aqui o nosso resultado, né, todos os CNPJs já com os dados consultados na receita, ele vai salvar numa planilha. Então a gente vai ver agora a planilha, qual é o formato dessa planilha que a gente usa para fazer as consultas. Então eu tenho aqui numa pasta a minha planilha com os CNPJs, que a gente pode verificar aqui.
Então, a primeira coluna eu nomeei como CNPJ, coloquei aqui CNPJs que eu peguei de um site aqui da internet, né, o idinheiro.com.br, e peguei CNPJs de empresas listadas na Bovespa. Então vamos lá. Então a gente tem aqui nossa lista de CNPJs. No final da consulta a gente vai ter uma planilha aqui no Temp, que foi onde eu pedi para ser salvo. Essa planilha, esse script pode ser usado por qualquer pessoa, já está pronto aqui para formatação, para uso. E o que acontece? A gente consegue também customizar esse código para ele buscar as informações do CNPJ. No nosso caso, a gente está pegando já de uma planilha montada, tá? Aqui, para fins didáticos, né? Mas a gente pode também buscar o CNPJ de qualquer tipo de relatório, com mais colunas. Então a gente consegue customizar para pegar de qualquer tipo de relatório, tá? PDF, TXT, arquivo texto, né? Qualquer tipo, Word, a gente consegue fazer a busca do CNPJ para depois fazer a consulta, e com o próprio resultado que a gente vai ter dessas consultas também, a gente consegue fazer mais uma filtragem, né, de acordo com a nossa necessidade. Então a gente vai executar aqui o script, a gente vai fazer a execução, aqui embaixo a gente já consegue ver a consulta do CNPJ no terminal, então ele já consultou 5 CNPJs, a gente tem 6 CNPJs na planilha, então ele vai dar a pausa aqui de 1 minuto para fazer a próxima consulta. A gente aguarda esse minutinho aí para a gente ter a próxima consulta feita. Ok, feito a próxima consulta, depois de 1 minuto, então a planilha com os dados já vão estar salvas aqui no meu Temp, como eu tinha comentado, então a gente volta no Temp e a gente vê que tem uma nova planilha, consulta CNPJs, resultado formatado. Então a gente abre aqui, então eu tenho aqui todos os dados daqueles CNPJs, então a gente pode ficar tranquilo quanto à questão de LGPDs, tá? Porque esses dados eles são públicos, qualquer pessoa consegue consultar no site da Receita Federal. Então a gente tem aqui a data da última atualização. Como ela é uma API, uma outra empresa faz as consultas, salvam no seu banco de dados, e eles disponibilizam uma API para a gente fazer consulta nesse banco de dados. Então, não é diretamente no site da Receita Federal que a consulta é feita. Ela é feita numa outra empresa que já fez essa consulta. Na primeira coluna a gente vê a data da atualização dessa consulta. Então aqui os dados foram atualizados aqui no início do mês 11, tá? Então a gente tem esse delay aí, tem que ficar atento, mas ajuda bastante, tá? A maioria das vezes aqui os dados estão relativamente recentes, né? Atualizados relativamente recente. Então a gente tem todos os dados aqui de diretores de empresa, aqui tem muita informação de cada diretor, né? O cargo deles, mais ou menos a data de idade aqui de cada um. E a gente tem um monte de informação. O que a gente quer ver é se a empresa é do Simples ou não. Então a gente vai passando aqui as colunas. O campo onde a gente consegue obter essa informação é esse campo aqui. Então aqui a gente tem a informação se a companhia é optante pelo Simples. Como ele retornou falso, então quer dizer que essas empresas não são do Simples. Caso alguma dessas empresas, desses CNPJs consultados fossem do Simples, a gente teria essa informação aqui, no caso seria verdadeiro, tá? Ao invés de falso, seria verdadeiro. Ou true, que no caso significa verdadeiro. Então é isso aí, pessoal. Essa é a maneira que a gente faz a consulta automatizada para saber se a empresa é do Simples ou não. Ok? Espero que vocês tenham gostado, curtam o vídeo, um abraço e até mais.